para falar aqui com a gente vai vir um empreendedor e inquieto. Eu adoro essa palavra. Galera inquieta geralmente está sempre buscando solução, então é gente para a gente estar do lado o tempo inteiro. Ele não admite que os contadores do século 21 sejam igual a todos que existem no mundo. E por essa inquietação, criou ferramentas para auxiliar o mercado de contabilidade. E para começar aqui com a gente, para esquentar os motores, abram aí o bloco de notas para vocês anotarem tudo o que é necessário. Luciano Macário, por favor, o palco é seu. Muito obrigado. Deve ficar com o passador, né? Tô. Vamos lá, galera. Eu tenho aqui tempo na tela. Eu tenho incríveis 30 minutos para provar para vocês como que eu coloco a contabilidade em dia. Então tem gente que me pergunta, Luciano, o que você faz? Eu coloco toda a contabilidade do seu cliente em dia. Então quando a galera me pergunta, o que você faz? Eu coloco a contabilidade de todos os seus clientes em dia. Eu preparei aqui um PowerPoint, né? Mas eu decidi inovar hoje. Eu decidi chamar uma pessoa, vou chamar de comum, ok? Uma pessoa que não é palestrante, uma pessoa que é contadora, para compartilhar o palco aqui comigo. E para deixar isso mais interessante, vou perguntar para ela como que funcionam os movimentos daquilo que a gente vem fazendo. Então, para deixar isso mais interessante, venha para cá, por favor, Priscila Tomé. Por gentileza, uma salva de palmas, pessoal. Porque é difícil para ela subir aqui, hein? Show de bola, Pri. Pode ficar aqui, ó, a esse lado. Bom, a gente não pode estourar o tempo, hein? Conta um pouquinho de você, Pri, por favor, porque as pessoas acham que a gente combinou e a gente nunca combina, né? Então, conta aí de verdade, porque a gente vai impactar todo mundo que está aqui e todo mundo que vai ver depois. Quem é você hoje, por favor, para a galera saber? Bom dia, eu sou Priscila Tomé, sou do interior do Rio, contadora, como todos vocês, e sou cliente do Escritório Inteligente há mais ou menos uns 15 anos. Bom, 15 anos, só que a transformação mesmo começou não muito tempo, né? Isso que é legal. E por que eu decidi trazer ela aqui, pessoal? Geralmente as pessoas começam com o Escritório Inteligente e vai fazendo 1, 2, 10... E a gente decidiu fazer todos, né, Pri? Então, eu acho interessante esse case, para que todo mundo aqui saiba, e depois passa o seu Instagram para a galera perguntar, que eu acho que é importante. Sim. Então, vamos começando aqui. O que eu vou desenrolar, eu vou perguntar para ela. Essa é a coisa mais legal na minha cabeça, que eu decidi fazer hoje de manhã. Isso não estava combinado, mas quem me viu pulando ontem na ABS sabe que eu sou esse cara, o cara que pula. Então, bora. Vamos falar da jornada da contabilidade em dia. Vamos colocar a contabilidade em dia. Vamos colocar todos os seus clientes em dia. Então, eu vou explicando e vou provocando ela. Você sabe o que eu vou te perguntar, Pri? Não. Essa é a parte mais legal. Ele queria estar no seu lugar até, viu, Pri? Acho que no final, depois, eu vou chamar ele para que a gente também coloque esse case para subir. O case para moer. Mas vamos lá. Então, a partir de agora, vamos explicar como é que coloca a jornada da contabilidade em dia. A gente vai falar sobre 3 coisas aqui, Pri. Vamos falar sobre a convergência contábil, o porquê que a contabilidade atrasa e, no final, como que a gente coloca ela em dia, tá? Então, no final de 30 minutos aqui, vocês vão entender qual é a convergência, o porquê que a contabilidade atrasa e como que a gente coloca ela em dia. Então, vamos lá. O primeiro passo é a convergência. Todo mundo fala sobre a era que nós estamos vivendo, a convergência, saindo da era do papel e entrando, de fato, na era digital. Só que a provocação aqui, de todo mundo aqui, é o seguinte: o seu CPF está no digital? Porque para você dar certo na empresa, seu CPF tem que ser meio que digital, né? Sim. Mas existe uma resistência muito grande com o papel. Então a primeira pergunta para você aqui, Pri, é o seguinte: como é que foi o impacto, vamos falar do arquivo, vai? Você é uma empresa que tinha andares de arquivo. Sim. Como é que foi de verdade a mudança radical, quando a gente decidiu falar assim, olha, vamos ser uma empresa digital agora, a partir de agora, e papel não existe. Fala um pouco sobre a equipe, que eu acho que é importante. O pessoal que está aqui, tem uma equipe lá. Então a galera sai daqui, hypada, fala, nossa, a minha empresa vai ser digital, mas a equipe às vezes não compra. Conta um pouquinho como foi a convergência, sair da era do papel e mergulhar na era digital, por favor. Nós sempre fomos uma contabilidade totalmente tradicional,
tínhamos mais ou menos de 4 a 5 salas de arquivo de papel. E quando a gente entrou nessa era digital, que tem mais ou menos de 2 a 3 anos, eu falei, bom, primeira coisa é acabar com esse papel. E aí foi quando a gente começou a digitalizar tudo. Mas quando eu falei, vamos acabar com o papel, todo mundo achou que eu era louca. Como assim acabar com o papel, né? Como assim você vai jogar tudo fora, vai devolver? E quando a gente precisar? Então, assim, a equipe, no primeiro momento, eles não encaram isso fácil e rápido, não. É complexo. Sabe uma coisa que é legal também, eu te provocar? Porque a Priscila, ela está fazendo a sucessão de um pai, né? Então, imagina, tem o pai, que é o Todo-Poderoso, vou chamar assim, e a filha, que ela entra com sugestões, situações, né? Sim. Eu lembro que tinha um arquivo lá, uma sala de arquivo, que hoje a gente até brinca que fala que é zona mista. O que é zona mista? A gente traz o cliente para conversar, para fazer. Conta um pouquinho sobre... um pouco do teu pai em relação, vamos acabar mesmo com o arquivo, que tem aquela mente tradicional, e hoje aquela mente totalmente aberta, que ele adora a sala, né? Sim. Conta um pouquinho como é que foi isso aí. Ele foi o primeiro a falar, não podemos acabar com o papel. A gente precisa, a gente sempre precisou e a gente vai continuar precisando. E aí eu fui mostrando para ele que a gente não precisava porque a gente tinha outros meios. E uma dessas salas de arquivo, eu falei para ele assim, vamos fazer uma sala de atendimento diferente. E realmente a sala ficou muito, muito bonita, muito legal. É uma sala assim, que sai totalmente do ambiente de escritório de contabilidade mesmo, uma sala que não tem mesa, tem sofá, tem poltronas, então é bem diferente. E hoje em dia ele só quer atender lá, ele só quer receber os clientes lá. Acho que é o lugar que hoje ele mais gosta, mas que no início ele falou, não, isso não vai dar certo. Legal, então a gente sai do tradicional, sai do arquivo. Total. E realmente viramos a chave, somos hoje uma empresa contábil, né? Sim. Eu acho que pode falar assim. Vocês notem que eu falo somos, né? Porque a metodologia do escritório inteligente é com e não para. Todo mundo que está aqui, que quiser esse desafio de colocar a contabilidade em dia, então a gente sempre vai falar somos, vamos, estamos juntos, porque esse é o nosso desafio. Colocar a contabilidade em dia para todo mundo aqui é um desafio, mas vocês não precisam sofrer, porque vocês têm o escritório inteligente para colocar isso como regra. E para as pessoas que chegaram agora, tá? Que está se perguntando quem é essa pessoa que está do meu lado, eu decidi chamar uma contadora comum que estava aqui na plateia para discutir comigo o que é a jornada da contabilidade em dia, tá, pessoal? Então, para você que duvida que dá para colocar toda a contabilidade em dia, trouxe aqui uma prova viva para fazer o contraponto das coisas que eu estou falando aqui. Beleza? Então, vamos continuar aqui, Pri. Então, acho que o sofrimento maior já passou, né? Que foi a convergência. Sim. Hoje a gente respira realmente a transformação digital. Vamos então mergulhar agora no segundo ponto, que é, de fato, como está a sua contabilidade, né? A gente sempre pergunta, contabilidade em dia, geralmente é o mês anterior, tá, pessoal? Então, acabou aquele mês, a gente esmaga o mês dentro do próximo. Isso a gente chama de contabilidade em dia, tá? Dá para fazer contabilidade dentro do mês? Resposta, dá. De acordo com o fluxo de integração que seu cliente tem. Então, a partir de agora, a gente vai entender por que ela atrasa. Daqui a pouco eu vou explicar, então, como seria o fluxo correto para que isso dê certo. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto do porquê que ela atrasa, eu trago aqui o fluxo de comunicação, né? Veja, quais são os grandes problemas que você tem hoje? Eu acho que é a falta de comunicação assertiva. Pessoal, você tem os departamentos clássicos, né? Que é o fiscal, contábil, DP e legal. O seu cliente até sabe o que o fiscal faz, porque na teoria ele manda a nota, ele tem que gerar o imposto. Lá no departamento pessoal, por exemplo, é clássico. Ele sabe o que tem que voltar, cuidar das pessoas. Mas e na contabilidade? O que o seu cliente sabe? Quem aqui já viu as pessoas olharem e falar assim, viu, manda seu extrato. Eu não. Por que você quer saber da minha vida? Resumidamente falando, o poder de impacto mais absurdo que a gente pode ter lá na contabilidade é a falta de informação de saber o porquê que existe contabilidade. Então, Prit, provocando aqui é o seguinte, quando a gente começou a nossa jornada da contabilidade em dia, o primeiro passo foi a resistência interna. Sim. Os nossos colaboradores sempre falaram, Luciana, é que você não sabe, aqui
os meus clientes não mandam o extrato, aqui os meus clientes não mandam documento. Resumidamente falando, a gente assistiu de perto, dentro do escritório, que parecia que era algo impossível mesmo. Os nossos colaboradores falavam isso. Sim. Não eram os nossos clientes que falavam. Pri, conta um pouquinho para a galera o desafio real, porque hoje, na minha opinião, o desafio está na empresa e não no cliente. Tá. Conta como foi lá, Pri. Quando a gente iniciou, né, a jornada da contabilidade em dia, realmente, no primeiro momento, eles falaram, não vai dar certo, Priscila, não vai dar certo, porque eles não mandam, simplesmente porque eles não mandam extrato. E aí eu comecei, tá, mas como você pede? Quando você pede? De que maneira você pede? E aí ninguém sabia me responder, porque pediam sim, mas pediam uma vez no ano. E depois não pediam mais, e aí é a culpa do cliente. E aí a gente começou a intensificar essa cobrança, a gente começou a pedir toda semana, depois todo dia, até que hoje todos eles mandam. Então, assim, no início eu tinha mais ou menos uns 30% de cliente que não mandava extrato, simplesmente não mandava, porque não entendia o porquê que precisava. E aí, agora, praticamente, acho que eu não tenho nem 5%. Então, assim, todos eles mandam, praticamente todos mandam, e entendem o porquê que eles têm que mandar. Então, assim, a cobrança hoje praticamente não precisa mais, porque a gente já fez isso um dia, eles já entenderam e agora eles mandam. E agora não temos mais problemas com isso. E sabe o que é legal? Vocês notaram que ela falou que 5% apenas não manda. Esse 5% ele não manda dentro do mês. Isso. Mas a cada jornada que ele manda, a gente coloca a contabilidade em dia, né? Sim. Isso que é legal, eu vou mostrar como isso aí. Mas, pessoal, vejam, o desafio maior de vocês não é o cliente. Apesar de saber, todo mundo aqui vai concordar, falar, Luciano, é sim. Todo mundo acha que é o cliente, mas não é. Estou aqui colocando a prova viva. E, pessoal, para vocês que acham que o desafio foi pequeno, ô Pri, quantos clientes você tem? 890. 890 clientes com a contabilidade em dia. Sim. Então, para vocês que têm 80, 50, que acham que o desafio é grande, vejam um desafio consolidado aqui. Então, notem que o que a gente está falando é uma prova real, uma prova social, que vocês todos podem. Se eu conseguir ajudar a Priscila, é porque de verdade ela quis a transformação. Ela quis a jornada da contabilidade em dia. Porque senão, galera, a gente só terceiriza a culpa, né, Pri? A gente fica falando sempre que a culpa é do fulano, do ciclano, e assim vai embora. Bom, continuando aqui, ó, um pouco que a Pri falou, é sobre como é que chega as informações para vocês. Por que a contabilidade atrasa? Ela falou um pouquinho. O cliente não manda, quando manda, como vem. Então, a falta de sinergia, a falta de comunicação faz da contabilidade atrasar. O contador, ele não tem uma via única de coleta de dados. Ele tem, sim, uma situação daquilo que ele depende de um cliente mandar de qualquer jeito. Pessoal, se vocês quiserem sentar, pode, hein? Vocês estão até gravando, hein? Senta ali para entupir tudo aí. Bora? Bora, let's go para sentar aí, que é nóis? Tomando um cafezinho aí? Muito obrigado pela oferta. Bom, então é o seguinte. Então, problema de contabilidade atrasada. Número 1, a sua equipe não compra o que você fala. Número 2, você não tem uma correção, um padrão de linha de aquisição de documento. Beleza? Pois muito bem. Feito isso, tudo que a Priscila falou, a gente fez um fluxograma. Quem quiser tirar foto, por favor, tire. Porque aqui, pessoal, é o seguinte. Se eu chegar em qualquer contabilidade e olhar através desse fluxograma, eu vou falar e identificar onde a sua contabilidade está errada. Isso aqui, pessoal, é o passo a passo do poder. É através disso aqui que eu coloco a contabilidade em dia. Vejam, o Escritório Inteligente é uma empresa de tecnologia, mas engana-se, porque nós somos uma empresa de educação através da tecnologia. Esse é o nosso grande barato. Eu não estou aqui para falar que eu tenho um conversor universal, que já já eu vou mostrar também. Eu estou aqui para explicar e cravar que através do problema que vocês têm, eu achei uma solução que coloquei passo a passo. Eu vou explicar rapidamente o fluxograma, claro, e depois quem quiser saber melhor, por favor, vá até o nosso stand, que inclusive às 14 horas nós vamos sortear um iPhone 14 lá, hein? Quem aqui já se inscreveu nisso? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Porque quem não se inscreveu, vai lá, hein? É só dar uma bipada aí. E, ó,
detalhe importante, quem não tiver presente não vai levar, hein? Às 14 horas a gente vai fazer um barulho lá para sortear. Então vamos lá, rapidamente, ó. A gente dividiu aqui em 3 monoblocos que crava até as cadeiras que você deve ter. Você tem auxiliar, você tem assistente, você tem analista, nós separamos todo mundo para isso aí. Não, Luciano, eu só tenho 2 colaboradores, então faça de uma maneira que a gente chama de esteira. Veja, o primeiro bloco você tem o fluxo de classificação do cliente, que você vê o perfil do cliente. O perfil do cliente é o segredo, como ele se comporta, como ele quer e como ele vai. Depois tem o fluxo de coleta, que vem situação do fiscal, que vem situação do DP e, claro, vem situação do cliente. Notem que toda a jornada que a gente está falando para vocês aqui tem a ver com o fluxo de educação. De verdade, nós educamos o fiscal, de verdade, nós educamos o DP e de verdade nós educamos o cliente. Pri, vamos lá, conta um pouquinho para o pessoal todo mundo brinca que o DP odeia o contábil, que o fiscal odeia o contábil, não é verdade? Isso é verdade mesmo, porque eles não querem parametrizar. Mas o primeiro sucesso nosso foi deixar o fiscal e o DP. Fala para a galera qual foi o desafio de colocar o fiscal contábil, né? Vamos colocar assim, um parâmetro contábil para vir o documento certinho já, para que depois o cliente a gente só baixasse. Conta como foi o processo interno, por favor. Na verdade, assim, a gente tem o sistema operacional e que a gente sempre fez a importação do DP e do fiscal. O DP até que a gente não tinha muitos problemas, mas o fiscal sim. E aí, o que eu pude perceber? Que a gente tem um sistema que faz a integração entre fiscal e contábil, porém estava muito mal parametrizado. Então, a gente precisaria parametrizar ele bem para que as informações chegassem fiéis, né, no contábil. Então, assim, o maior desafio foi o fiscal entender que ele precisava parametrizar para que a informação fosse da melhor maneira para a contabilidade. E notem que ela usou a palavra desafio, pessoal, porque foi um desafio mesmo. Porque o fiscal fala, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu vou colocar conta contábil no CFLP do fornecedor, né? E o departamento pessoal, pessoal, também foi um desafio. Não tão grande, né? Mas sabe quando tem um evento novo? E esse evento novo não foi colocado a conta contábil, ele mancava. Sim. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, foi atribuída uma cultura de integração de dados lá. Então, não é só o cliente que não manda o extrato, por exemplo. Não. É o fiscal também que não tinha essa cultura e o departamento pessoal também não. Então, notem, foi emplacado uma cultura de integração de dados. É por isso que hoje nós temos 800, vou colocar 900, vai? É por isso que nós temos 900 clientes hoje em dia. Porque tem uma cultura do fiscal que não manca, tem uma cultura no departamento pessoal que não manca e o cliente não manca. Sim. É tão legal isso aqui, tá, gente? Porque assim, ó, o fiscal tem um prazo até o dia 20, o departamento pessoal até o dia 7 e o cliente até o dia 5. Então, notem, nós colocamos uma força de cobrança que até o dia 5 todos os clientes mandaram os dados para a gente. Sim. Até o dia 5, estou falando de baixa. E o que é interessante aqui, o contábil empurra o fiscal. O contábil está sempre falando, vamos, olha que coisa louca. O contábil empurra o fiscal, e não ao contrário. Pessoal, a contabilidade em dia é uma realidade. E pasmem, eu faço isso há 18 anos. Não acho que é uma coisa nova, é uma coisa muito velha que o escritório inteligente faz. Bom, feito isso, você imputou dados. Nós temos um time lá que só imputa dado. Tudo está lá. Então, cheque de portas, né, que eu falo. Processou, coletou, está dentro do sistema. Depois tem o próximo nível que você concilia e o último nível que é a análise. E eu queria te perguntar, Pri, antes a contabilidade não tinha tempo para nada. Não tinha tempo, né? A gente corria atrás do rabo toda hora. E agora a analista realmente é analista. Sim. Conta um pouquinho, Pri, o que foi ter tempo que a contabilidade se torne em dia para que você seja mais consultiva agora. Muito, Antes a gente, exatamente isso, só corria atrás do rabo. Eu costumo falar que a gente trabalhava só para a gente. Porque quando o balanço ficava pronto, que era na época de entregar o SPED ele é bonito só para a gente, né? Para o cliente ele não tem valor nenhum. Ele não quer nem saber do SPED. Então, a gente ficava ali trabalhando, correndo atrás do rabo para botar a contabilidade em dia, para entregar o SPED
E o cliente, ele ficava onde? Qual o valor que eu entregava para ele? Na verdade, nenhum. E agora, realmente usando um formato de esteira, com a imputação, conciliação e análise, realmente as analistas elas conseguem ser consultivas. Então, hoje eu consigo, de fato, entregar muito mais valor e informação relevante para o meu cliente do que antes, que eu não conseguia entregar nada, praticamente nada. Sabe uma coisa que eu pensei aqui agora? É o conceito de esteira, né? Que você falou, a gente fala bastante. Qual foi o desafio? Porque, pessoal, olha aqui. Todo mundo tem a empresa contábil, todo mundo gostaria de ter a contabilidade em dia, mas as pessoas não respeitam um fluxograma, né? Uma esteira. A gente fala muito em esteira. Conta, Pri, qual foi o desafio interno da galera entender o que era uma esteira e o porquê da esteira para a contabilidade se tornar em dia? O conceito esteira. Foi bem difícil porque as pessoas estavam acostumadas lá a cada uma ter uma quantidade de empresa que ela fazia parte da contabilidade como um todo, né? Acho que geralmente é assim que as contabilidades trabalham. E que era uma coisa bem tradicional. Então, quando a gente chegou e falou, olha, você vai fazer só um pedaço, você vai fazer outro, você outro. Elas tiveram muita dificuldade de entender que aquilo ali não era mais o papel dela, e sim o papel da outra. Então, foi bem complexo, para elas entenderem o que era uma esteira. Pessoal, as pessoas adoram mudança, mas detestam mudar. Essa é a frase. As pessoas adoram mudança, mas detestam mudar. Porque a gente está falando assim, ó, vamos colocar a contabilidade em dia? Vamos! Como? Ah, vai mudar aqui. Ah, tem que mudar. Então, as pessoas querem sempre coisas diferentes, fazendo sempre igual. Então, olha, a mudança dói, a mudança machuca, mas o final você sempre vai vencer. Continuando aqui, porque o nosso tempo voa. Bom, vou falar um pouquinho agora de tecnologia, tá? Porque tudo que a gente falou aqui tem a ver com modelo mental, tem a ver como pensar, como tracionar, desafio de equipe, cliente, etc. Beleza, Luciano, mas depois que eu tenho o dado, a informação, a era digital, como que funciona a sua tecnologia? Vou explicar aqui rapidamente, para você que nunca viu o poderoso IntegraFácil. O IntegraFácil, pessoal, ele converte qualquer fluxo financeiro do mundo em contabilidade em tempo real. Então, veja, fluxo de dado do mundo. Não importa se é um extrato, se é um relatório do seu cliente, não importa. Se você realmente consegue enxergar um fluxo financeiro, você consegue fazer contabilidade na hora. Esse é o ponto aqui. Então, vamos entender rapidamente como que é isso, tá? Claro, é um portal digital. Se você é um contador digital, se você está respirando a transformação digital, você tem que ter um ambiente digital. Feito isso, você vai ter o IntegraFácil e eu vou mostrar para você em 5 passos simples como você coloca a contabilidade em dia. Eu trouxe como exemplo aqui um extrato, ok? É um exemplo. Pode ser qualquer fluxo financeiro do mundo. Se você tem um fluxo financeiro, pessoal, isso é contabilidade em dia. Isso é contabilidade de ouro. Então, aqui está um fluxo à base de exemplo tal. Então, chegou um extrato. Chegou sei lá, um Excel. Chegou qualquer coisa, de qualquer sistema. É isso que eu quero que vocês entendam. Ficou claro que isso é só um exemplo? Porque às vezes as pessoas falam assim, Luciano, você só faz extrato? Não, eu faço qualquer coisa. Ficou claro, pessoal? Levanta a mão aí, por favor. Tá claro, tá beleza? Show. Então vamos lá, ó. Feito uma base de dados, feito uma linhagem, você sempre tem 5 campos fundamentais, né? Que é data, valor, o débito e crédito e o histórico, que a gente chama lá de data, valor, fornecedor ou cliente, banco e o histórico, que a gente monta, a gente configura. Vamos entender como. Então, ó, em 5 passos eu vou colocar a contabilidade em dia agora através de tecnologia, beleza? O primeiro passo aqui, você vai subir o que a gente chama de novo de massa de dados, o upload de arquivo, que no exemplo aqui é um extrato. Subiu. Próximo. Aqui está o ouro. O ouro está, que a gente chama de relacional. O conversor ele é universal. Você dita a regra. O conversor aprende com você. Por isso que ele é universal. Por isso que a gente interpreta a massa de dados. Onde está a data? Não importa, é você que fala. Onde está o valor? É você que fala. Onde está o fornecedor ou cliente? Você que fala. E o que é mais interessante, pessoal, ele aprende com você. Você ensinou uma única vez, ele entendeu. É uma learn machine. Então você fez, no caso, o extrato Bradesco, já era. Ele vai saber para o resto da vida que aquele cliente tem um extrato Bradesco e que a partir de agora ele vai converter para você. Passo número 3. Ó, vamos colocar essa contabilidade em dia em 5 passos, hein?
Passo número 3, ele pede para você o complemento do histórico. Como é que você faz o histórico contábil na sua empresa? Isso é um parâmetro. De novo, você faz isso uma vez só. Então, você explicou para a máquina, você explicou para o robô qual arquivo é, e agora você está explicando qual que é o padrão de complemento de histórico que você quer. Padrão. De novo, você faz uma única vez. Feito isso, você cai no nosso fluxo que chama paridade. Pessoal, paridade é o D para. D para. Luciano Macário. O cara é um fornecedor. E para você, contador? Para mim, ele é a conta 10 do meu plano de contas. D para. De novo, você faz isso uma única vez. Tem que explicar para a máquina o que está acontecendo. Então, eu já quebrei o arquivo. O que é quebrar o arquivo? Eu já tenho a leitura do arquivo feito. Agora que eu tenho a leitura do arquivo feito, eu parâmetro contábil. É vocês que falam para a máquina o que é. Vocês estão colocando a contabilidade em dia através daquilo que realmente importa, que é o que seu cliente mandou. Pessoal, isso é muito importante. Né, Pri? O que o cliente manda é o que a gente quer conversar com ele. Conta um pouquinho sobre isso. Vou abrir esse parênteses aqui, para a gente não estourar nosso tempo. Tem muito contador que faz contabilidade inventada. O que é inventada? Meio que vai colocando as coisas lá. Lá não. Lá a gente faz contabilidade sob integração de dados. Sim. Ou seja, qual é a massa de dados? O exemplo aqui, Bradesco. Cara, é Bradesco? Não importa o que está lá. Nós vamos usar a nossa inteligência contábil para fazer contabilidade sobre a extensão do cliente. Conta um pouco sobre não inventar e sim realmente interpretar o que acontece de verdade lá. A gente realmente interpreta o extrato que ele manda para a gente. Então, aí o que a gente faz? A gente joga dentro do Integra Fácil, faz as paridades, o que vem de novo no mês seguinte, a gente faz a paridade, só faz uma vez só. Depois que a gente faz uma vez, para todo sempre, ele vai para aquela mesma conta. E é isso aí, pessoal. E veja, apareceu Priscila agora, que é novo. Ele vai acusar. Olha, a Priscila não estava aqui, então você coloca a conta só daquilo que é novo. Isso. Beleza? Então, se não acontecer nada de novo, essa contabilidade é feita em 1 minuto. Tá pronto. E não é sacanagem, né? Passou a massa, converteu nos 5 passos que eu estou falando aqui, contabilidade em 1 minuto. É muito rápido mesmo. Bom, esse aqui é o exemplo de paridade, né? Então, por exemplo, tem aqui fornecedor, você colocaria a conta 2205, né? Claro, isso é só um fluxo de exemplo para você entender o que é de para. Lá a gente chama de paridade. Feito isso, já era. Esse extrato tinha 1.610 linhas, ou seja, 1.610 linhas de lançamento que você colocaria lá, que a gente faz isso em 1 minuto. Não importa o tamanho do arquivo, tá, pessoal? A gente converte qualquer coisa. E converte numa velocidade extraordinária. Bom, para eu não estourar meu tempo, depois você recebe um arquivo e manda para o seu sistema contábil, tá? Aqui está um exemplo da domínio, mas é qualquer coisa. A Pri, por exemplo, usa Alterdata lá, né? Então, nós convertemos qualquer coisa para qualquer coisa, ou seja, qualquer massa de dados, qualquer sistema financeiro do mundo, para qualquer sistema contábil do mundo. Esse é o nosso core, é isso que a gente faz. Aí a gente criou a cápsula. O que é a cápsula? É um orquestrador de arquivo para que você faça a sua contabilidade em dia. Dentro da cápsula do Integra Fácil, o seu cliente está depositando aquilo que de verdade é necessário para você fazer contabilidade. Só isso. Por que é legal a cápsula? Porque você consegue, a Pri falou dos 5%. Quando ela entra na cápsula, ela consegue enxergar quantos clientes ainda não mandou. Fala, o fulaninho, 5% da base ainda não mandou. Quando não manda, aponta para ela o que de fato ainda não chegou. Por isso que a gente fala, pessoal, que a contabilidade em dia é um método. E nós achamos o método. Sim. E esse método se o cliente ainda não mandou, ele está atrasado por um detalhe. Imagine que ele não mandou por 3 meses, né, Pri? Uhum. No 4º mês, ele vai mandar um arquivo de 3 meses. O que vai acontecer no 4º mês? Contabilidade em dia. É isso. Então, a gente fala, a nossa contabilidade lá não está mais atrasado nunca, porque tudo está parametrizado. Se o cliente ainda não mandou, aí pode ser que ele está atrasado por hora. Sim. Mas é isso. Massa de dados, sei lá, se o cara ficar 6 meses, no 7º mês ele vai ficar em dia. E num pau assim, numa velocidade muito forte.
deixa eu passando aqui para eu não estourar meu tempo aqui, que a gente não pode. Faltam 4 minutos. Bom, voltar aqui para o Integra Fácil. O seu cliente pode te mandar de qualquer maneira a massa de dados, ok? Você vai subir pelo Integra Fácil. Quando ele usa a cápsula do Integra Fácil, a retaguarda do Integra Fácil, ele é conectado. Ele está na mesma base. Então, basta você usar o Integra Fácil, que ele vai buscar através automático da cápsula. Pegou a cápsula, a integração é feita em alta velocidade. Em alto giro, é assim que é feito a ação para esse resultado. Bom, vou deixar meu QR Code aqui e vou refletir ainda nesses 3 minutos com a Pri aqui sobre o que de verdade importa disso tudo que a gente está falando aqui. Pessoal, todo mundo que está na lateral aqui, já colocou o QR Code do iPhone 14 lá? Todo mundo que está aqui, levanta a mão, por favor. Quem chegou agora? Porque agora a feira está bombando. Ó, quem ainda não pegou, a gente vai sortear às 14 horas lá, um iPhone 14. Detalhe, só quem tiver na hora que vai levar o treco, hein? Bom, Pri, com ponderações finais, temos 3 minutos aí para provar para essa galera que de verdade, quem chegou aqui agora, vamos fazer uma review em 3 minutos. Pri, você tem 900 clientes, nós criamos juntos a Jornada da Contabilidade em Dia. Sim. Eu tenho muito orgulho em falar que através da Edivaldo Contabilidade, eu realmente posso falar para todo mundo que deu certo. Eu sou uma empresa que há 18 anos tento fazer isso, mas você foi a pessoa que abriu a porta e falou assim, testa tudo que você fala aqui na minha empresa. Eu gostaria muito que você falasse para todo mundo, nesses 2 minutos que está aqui, a intensidade do querer. O que realmente, o preço que você paga alto para fazer isso acontecer. Porque tem muito contador, Pri, que acha que contratar o Store Inteligente resolveu o problema. Não. Não vai colocar a intensidade para moer. Não. Então, Pri, em 2 minutos aí, explica para a galera o que de fato é importante para dar certo na transformação digital, por favor. É o que o Luciano falou, né? Todo mundo quer fazer algo a mais, mas ninguém quer mudar. Então, quando nós chegamos, né? Vamos começar com a Jornada da Contabilidade em Dia aqui na Edivaldo Contabilidade, teve muita restrição dos colaboradores. Hoje eu tenho 100 colaboradores. Então, teve muita restrição, porque a primeira pessoa não acredita, né? Primeiro não acredita, tem a restrição deles. E aí, tudo que a gente dava solução tem um porquê, né? Tem um mais, então eles sempre vinham com porquê e com mais, e a gente sempre quebrava. Então, assim, eu falo que se realmente eu não quisesse, não acreditasse, não tinha dado certo. Porque restrição, negação, a gente tem o tempo todo. Então, realmente eu quis, eu acreditei, botei muita força, e deu certo. Hoje em dia, hoje todo mundo é feliz. Todo mundo já acreditou, a gente já provou tudo que tinha que provar, né? E deu tudo certo. Mas, realmente, se eu não quisesse muito, não tivesse botado muita força, não tinha dado certo. Ô, Pri, eu não tenho palavras para agradecer a sua coragem de ter subido aqui, tá? A gente não combinou, eu acho que é muito difícil subir aqui e falar para essa galera. Pessoal, posso fazer uma foto com vocês? Pode ficar de pé, eu estou a 1 minuto de acabar aqui. Posso fazer aquela foto tradicional com vocês? Por favor, vou fazer um videozinho rápido. Ó, não vou estourar aqui, hein? Ó, segura aqui para mim, por favor, que faltam 40 segundos só para fazer a tradicional vídeo. Eu tenho um grito de guerra chamado Bora, Let's Go. Então eu vou falar assim, pessoal, vocês estão prontos para descomplicar? E daí vocês falam, Bora, Let's Go. É só isso, beleza? Easy, tranquilo? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, estou muito feliz. Como vocês sabem, o que faz meu coração cantar é empoderar, é transformar, é dar foco, força. E hoje eu estou aqui no Palco Heróis com uma galera que, ó, vamos ver a energia que ele tá. Pessoal, vocês estão prontos para descomplicar? Vamos! Obrigado, pessoal. Valeu de coração. Obrigado, Pri. Nada.